Os meus lábios tremiam quando me levantei do sofá, e toda a sala, que parecia tão acolhedora e segura, começou subitamente a encolher-se à minha volta como uma jiboia pronta a estrangular a sua presa. Eu, Monila, estava no limite, como se estivesse à beira de um abismo, mal saindo do tormento que me tinha prendido a este lugar. Só te restam alguns dias, estas palavras do médico soaram como marteladas na minha cabeça. A raiva, o medo e a amargura alojaram-se na minha garganta, pressionando os meus pulmões, impedindo-me de respirar. Lembro-me de ter chegado à casa na noite anterior, cansada da minha doença, com as mãos a tremer e pensamentos vagos sobre o futuro. Nessa noite, olhei para o meu filho Lucas, que estava deitado tranquilamente no sofá, a olhar para o ecrã da televisão. Ele era a única luz neste mundo crepuscular, a única esperança num coração que estava pronto a desistir. Sempre o deixei entrar na minha vida, com medo de o deixar sozinho neste mundo cruel, e essa talvez tenha sido a minha maior luta. Como é que eu digo a este tipo irrequieto e atraente o que me está reservado? Enquanto fazia café, o seu cheiro lembrava-me os dias em que éramos apenas mãe e filho, não duas almas entre as quais dependia a vida de uma delas. Estava sempre a pensar, o que aconteceria se eu desaparecesse. A minha vida tinha se reduzido a um desejo ardente, viver. As preocupações com o futuro enchiam-me como um nevoeiro pesado, e eu sabia que tinha de fazer algo que se revelaria um desafio. Uma ideia absurda nasceu na minha cabeça: tenho de lhe pedir, apesar de todas as cicatrizes do meu coração. No dia seguinte, quando olhei para os seus olhos, pude ler neles ansiedade e perplexidade. Sentei-me ao lado dele e exigi a sua atenção, sabendo que estava a tentar conter-me. Lucas, preciso da tua ajuda. As minhas palavras saíram com dificuldade, como se as estivesse a espremer da minha alma. Como explicar ao meu filho a minha falta de tempo para fazer o que andei a adiar todos estes anos, escondendo-me atrás das paredes da minha incredulidade? Ele olhou para mim, com o amor e o medo misturados no seu olhar, tons estranhos, quase românticos. Continuei a falar, e cada palavra saía com grande dificuldade. Estava a formar-se um caroço dentro de mim e, nesse momento, apercebi-me de que não podia continuar a guardá-lo. O médico disse-me. Mas as palavras congelaram a caminho dos seus ouvidos. Eu não conseguia dizer o que me perfurava o coração como uma faca. Nem mesmo naquele momento em que a minha própria realidade quase se nivelava com o chão. O medo caiu no silêncio, e senti-o congelar, dominado pelas minhas palavras. Não sabia como ele iria reagir, mas sabia que esta conversa nos iria mudar para sempre. Depois, quando os olhos dele se arregalaram de horror, a excitação transformou-se em desespero silencioso. Eu só queria que ele soubesse que eu não ia morrer sem deixar uma recordação. Não queria que ele ficasse sozinho neste mundo de que tantas vezes falei como sendo louco. Não podia dar-me ao luxo de o deixar sozinho, no meio de perguntas sem resposta. Por causa desse medo, decidi aceitar o destino, mas não podia deixar que ele fosse a única realidade verdadeira. E ali mesmo, na nossa pequena cozinha, quando o tempo para, senti um arrepio percorrer-me o corpo enquanto fazia a minha proposta. Não pude deixar de pensar nos sentimentos, nas sensações, em como seria confiar novamente. E assim começou uma história que nos uniu com fios finos que se tornavam mais fortes a cada respiração, a cada momento juntos. As minhas palavras lembraram-me um antigo amor que eu tinha enterrado na minha alma há muito tempo. E agora, ao olhar para os seus olhos, tornou-se subitamente claro para mim que este foi o momento em que percebi que a vida podia voltar a ser o que era. De alguma forma, acho que até nós ficamos cegos pela luz da confiança, do amor devotado um pelo outro. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas sabia que valia a pena arriscar. E essa decisão, por mais pequena que fosse, parecia fazer todo o sentido do mundo para mim. Olhei para o meu filho e senti algo dentro de mim a estalar. Um isqueiro que não era suficiente para reacender o fogo. Esta rigidez fugaz, esta exigência de mim próprio era necessária como o ar depois de anos de sono. Senti finalmente as minhas asas abrirem-se, o céu a tornar-se novamente livre. A vida torna-se finalmente algo incrível quando o verdadeiro amor desperta dentro de mim, e eu estava pronta para abrir de novo meu coração, para confiar de novo. Foi então, no meio destas palavras fugazes mas não lentas, que percebi que o plano para salvar a minha vida era muito mais complicado do que o plano para acabar com ela. Estamos todos nesta estranha viagem, à procura de um compromisso entre o medo e o desejo.
E aqui estou eu, Monila, olhos nos olhos com o meu filho Lucas, pronta para o que nos espera, para as suas explosões, para a nossa vida juntos. Foi simultaneamente assustador e belo e, ao olhar para o meu filho, soube que não estava apenas a lutar por mim, estava a lutar pelo nosso amanhã comum. Quase num sussurro, como se tivesse medo até do vento, respirei fundo e tentei encontrar as palavras certas, embora cada uma delas fosse espremida pela exaustão. Sentei-me na beira do sofá, virando-me para Lucas, o meu filho, que parecia brilhar de esperança e incompreensão, como se fosse o último raio de luz na minha confusão. O olhar dos seus olhos escuros procurava nos meus uma resposta à pergunta que me preocupava: e se esta conversa mudasse tudo entre nós? Sei que isto vai ser estranho e provavelmente errado, mas não tenho mais ninguém a não ser tu. As palavras escaparam-me dos lábios enquanto as lágrimas rolavam lentamente pelas minhas faces, deixando um rasto molhado atrás de si. Estava a sentir uma dor insuportável e, naquele momento, senti o meu coração a vibrar como um pássaro ferido que precisava de ser apanhado. Lucas, a minha única luz neste oceano negro de medos e dúvidas, olhava para mim com uma expressão cheia de ingenuidade juvenil e de perplexidade. Ele não se apercebia do caminho que eu tinha percorrido, das cicatrizes que tinham ficado na minha alma depois de todos estes anos de solidão. Queria que ele compreendesse que, por detrás dos muitos anos de fechamento e negação de sentimentos, havia uma sede de ternura, de amor e de uma ligação sincera. Como ímãs, os meus pensamentos foram atraídos para o que eu tinha perdido: a ternura, a percepção de que alguém precisava de nós, os beijos quentes sob as estrelas. Voltei-me para ele, com os seus olhos como estrelas brilhantes onde se escondia o medo de perder a única ligação, ainda que sobrenatural, que tínhamos. Levantei-me devagar, como se tentasse encontrar o meu equilíbrio neste ar quente de antecipação. O nó na minha garganta aumentava a cada segundo, e o silêncio entre nós era como uma corda esticada pronta a arrebentar a qualquer momento. Dei um passo na direção dele e viu ficar tenso, à espera que eu dissesse o que ia dizer, o que ia fazer. Sabia que não se tratava apenas de uma conversa, mas de um momento de verdade, um momento em que todos os medos e esperanças se juntavam num só. Sinto falta da sensação de estar viva, de que alguém me quer, de que sou importante para alguém. Disse-o com o coração a afundar-se, como se estivesse a desnudar a minha alma. Foi como se um peso invisível tivesse sido retirado de cima de mim quando finalmente me voltei para os meus verdadeiros sentimentos. A cada palavra que dizia, sentia uma atração mútua crescer no ar entre nós, ligando-nos por fios invisíveis. Lentamente, sem me atrever a desviar o olhar, estendi-lhe a minha mão. As palmas das minhas mãos tremeram ao encontrar as dele, como se nos encontrássemos naquele momento tão esperado em que os nossos corações batem em uníssono. O seu calor envolveu-me e senti que a vida começava a fluir de novo para o meu corpo como que por gotas. Era um gesto tão simples, um toque, mas havia nele um poder que despertava uma tempestade de sentimentos dentro de mim. Cada vez que os nossos olhares se cruzavam, algo importante pairava no ar, como uma promessa de que estávamos aqui por uma razão. Conseguia sentir como cada toque das suas mãos era a personificação da esperança que eu tinha escondido durante tanto tempo. Aproximei-me dele, e quando os nossos lábios quase se tocaram, o mundo à nossa volta deixou de existir. E então, naquele instante, os nossos lábios encontrarão-se. O beijo foi terno e reverente, cheio de tudo que é inexprimível, luxúria, paixão e décadas de silêncio. Era como uma chuva suave, que regava cada célula do meu corpo com um calor incrível. Afundei-me naquele beijo, e o tempo parou, deixando apenas nós os dois nesta vida depois da morte, onde uma tempestade de emoções procurava libertar-se. Sentia uma nova realidade a emergir na nossa interação, uma realidade em que não éramos apenas mãe e filho, mas duas almas que tentavam encontrar apoio, conforto e amor uma na outra. Os seus braços abraçaram-me, lenta e seguramente, como se tentassem proteger-me de todo o mal do mundo. Eu sabia que esta ligação era mais do que apenas física. Tratava-se de ser ouvido, de ser compreendido, de reabrir o meu coração ao amor, ainda que na sua manifestação mais invulgar. Ainda não tinha tido tempo de me aperceber da profundidade dos nossos sentimentos quando, de repente, Lucas se inclinou para mim e me tomou firmemente nos seus braços. Os seus olhos ardiam com um fogo que não deixava margem para dúvidas e que se tornava mais quente a cada momento que passava. Senti o meu coração saltar quando ele me levou para o sofá com facilidade e força. Deitou-me no estofo macio e, naquele instante, foi como se o mundo inteiro se tivesse congelado à minha volta.
O sofá era macio, envolvente, e senti a sua presença criar uma atmosfera de paixão e ternura à nossa volta. Lucas parou por um momento, empoleirado na borda do sofá, olhando para mim com uma expressão que me fez corar. Os seus olhos eram uma mistura de excitação e desejo, e isso era hipnotizante. Inclinou-se para mim, com os lábios quase a tocar-me no rosto, e senti o calor do seu hálito na minha pele. Depois beijou meu pescoço com suavidade e ternura, como se cada beijo fosse uma revelação, provocando arrepios por todo o meu corpo. Fechei os olhos, saboreando cada momento, mergulhando neste mundo onde só nós existíamos. As sensações enchiam tudo à minha volta, os seus lábios deixavam traços quentes e subtis na minha pele macia. Senti uma onda de calor e emoção dentro de mim. O seu toque era simultaneamente suave e confiante, como se conhecesse cada reação do meu corpo, cada movimento. Era como se, no nosso ritmo unificado, tivéssemos agora a capacidade de nos entendermos sem palavras. Ele continuava a beijar-me, os seus lábios deslizavam pelo meu pescoço, causando-me arrepios na espinha. Conseguia ouvir a nossa respiração a tornar-se cada vez mais rápida, como o som de corações a baterem uníssono. Naquele instante, todas as dúvidas desapareceram e percebi que a vida real devia ser assim, cheia de ternura, amor e confiança. Quando seus lábios se moviam para baixo, não consegui conter um suspiro, o mundo inteiro iluminava-se com cada toque, era como dar vida a algo que tinha estado escondido nas sombras. Abri os olhos para encontrar o seu olhar, e nele vi tudo, todos os nossos medos, as nossas esperanças, os nossos sonhos e, acima de tudo, a extraordinária ligação que tínhamos acabado de estabelecer. Lucas subiu um pouco mais, os seus lábios encontraram-se com os meus, e não havia medo ou pena naquele beijo, apenas pura paixão e compreensão. Sentiu puxar-me para ele, criando uma aura de segurança e ternura à nossa volta. Retribuí o favor, aconchegando-me na sua frieza, deixando esquecer todo o resto das minhas preocupações. Os nossos lábios dançavam ao ritmo, como se fosse a única coisa que importasse. Sentindo as faíscas acesas, senti a sua mão deslizar suavemente pelas minhas costas, fazendo cada músculo vibrar de prazer. Fomos levados para outro mundo onde só existiam os nossos corações sobreaquecidos e desejos sinceros. A nossa relação, outrora envolta em medos e obstáculos, estava agora a ganhar um novo fôlego, um novo começo cheio de romance e amor incondicional. Lucas ergueu-se de novo, olhando para mim com ternura, os seus olhos escuros brilhavam à luz que entrava na sala. Naquele momento, quando tudo à sua volta deixou de existir, ele disse o meu nome suavemente, e esses sons deixaram atrás de si o rastro de uma promessa que ambos queríamos fazer. A promessa de construir uma vida juntos, uma vida cheia de ternura, compreensão e amor, uma vida onde não haveria lugar para o medo e a amargura. Cada momento da nossa intimidade lembrava-me que, mesmo depois das mais terríveis provações, é possível o amor despertar, germinar e florescer nos momentos mais difíceis. Eu sabia que estávamos no caminho certo e, independentemente do desfecho da nossa história, naquele momento cheio de paixão e sentimento, estávamos verdadeiramente vivos. Tanto eu como Lucas nos deixamos levar por um sentimento de afirmação. Foi naquele espaço, entre beijos e toques, que os nossos corações se puderam encontrar, e talvez nesse momento tenhamos reencontrado tudo, um ao outro, a esperança e a força para seguir em frente, criando um mundo novo e belo onde pudéssemos ser nós próprios.